Não dá para fingir que no Brasil existe segurança jurídica. O ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, pode ser o primeiro réu a ser julgado à revelia pelo STF no inquérito sobre a suposta tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro. Moraes recusa utilizar o Tratado de Assistência Legal Mútua entre Brasil e Estados Unidos para notificar Paulo Figueiredo, acelerando o processo sem garantias de ampla defesa. Figueiredo afirma que seu endereço nos Estados Unidos é conhecido pelas autoridades brasileiras, que inclusive o intimaram recentemente em um processo tributário. A Defensoria Pública se recusou a assumir a defesa do Figueiredo por ausência de contato, mesmo com o endereço conhecido do jornalista. A PGR acusa Figueiredo de ter usado seu espaço na mídia para influenciar militares e incentivar apoio ao golpe sem apresentar provas concretas. Fabiana Barroso, esse daí tem tudo para ser um mega escândalo, até porque o Paulo Figueiredo tem sido, junto com o Eduardo Bolsonaro, um dos denunciadores dos problemas que acontecem no Brasil, lá nos Estados Unidos. Ah, Serrão vai levar meu ai, 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 mas meu ai, ai, ai negativo, porque, gente, é tão simples resolver, não tem um negocinho chamado carta rogatória. Será que só serve para alguns e para outros não? Não é mesmo? É tão insano, Serrão, que a gente fica sem saber o que dizer. O Paulo Figueiredo estava na mesma época do que eu, do que você, do que muitos na Jovem Pan. Nós somos, de fato, censurados, né? E ele sobreviveu ali, até no Pingo nos Is, e realmente, né, falava a respeito do que o Brasil estava passando. A gente tem bastante dificuldade de entender como é que um jornalista ia conseguir fazer tal fato, tal ato, né, superdimensionar o poder dele. Peraí, ele ia influenciar os militares, esses militares que agora estão indo a juízo e nem mesmo conseguem levantar os olhos com altivez e respeito, exigindo isso do juízo, né? Nós tivemos no máximo aí uma frase: olha, eu nunca menti em 50 anos, isso foi o máximo. Então, assim, o próprio Mauro Cid aí também, que parecia que era a ponte, né, de acordo com as mensagens vazadas. Olha o nível, a gente não tem porque é transparente, a gente tem porque está na mão da imprensa e a imprensa está vazando como ela quer. Então, pelas mensagens do Mauro Cid, ele é bastante, desculpa falar, mas é o que eu penso, covarde, né, ali em juízo, mas nos bastidores ele era bem serelepe, não é mesmo? Por que não tem essa coragem quando o Brasil precisa tanto? Por que não soube se defender, né? Então, com a mesma perspicácia, quando foi apertado em juízo, quando a Veja também, não somos nós, foi a Veja que também vazou e divulgou partes da conversa do Cid. Então, assim, o STF não está ignorando a revelia. Todo mundo está ignorando tudo. O STF é a ponta do negócio, mas, gente, o PGR, o Paulo Gonet, sabe o que é carta rogatória? Eu sei, é demorado. O processo é chato. Nós sabemos disso, nós somos o judiciário, porque eu estou me referindo a ele. Nada é assim, ó, rapidão. Sabe por quê? Porque, às vezes, nem sempre a justiça ela precisa desse negócio aí que está acontecendo nesses casos aqui, extremamente rápido. Justiça Freestyle Express, né, uma versão aí atualizada do novo STF e com o aval da Procuradoria-Geral da República e junto a reboque ainda da Advocacia-Geral da União. Então, e aí se eu forçar a barra, ainda dá para falar também das Forças Armadas. Meu Deus do céu, o que restará das nossas instituições que não conseguem olhar para um fato e falar, pera, ele não mora do Brasil e não é de hoje. O que eu faço nesse caso? Né? Até o ChatGPT sabe responder essa. Dureza, você está ligado no Bradock Show, oferecimento da Golden Brasil. E o ministro Alexandre de Moraes teve um outro revés que deve ter deixado ele muito PT da vida. Uma testemunha mudou a versão do depoimento sobre o golpe. O ex-analista do Ministério da Justiça afirmou que foi usado para ações ilegais durante depoimento como testemunha de acusação do caso do suposto golpe. Clebson Vieira alegou ter recebido ordens para mapear municípios onde Lula e Bolsonaro tiveram mais de 75% dos votos no primeiro turno. Segundo a testemunha, o pedido veio da então secretária de Segurança Pública, Marília Ferreira de Alencar. Vieira disse que também precisou fazer levantamento sobre distribuição de agentes da Polícia Rodoviária Federal para possíveis tomadas de decisão. O ex-funcionário afirmou que ficou particularmente apavorado e guardou os relatórios para se proteger no futuro. O depoimento tenta reforçar
acusação de que Anderson Torres usou a Polícia Rodoviária Federal para impedir deslocamento de eleitores do Nordeste, região de maior vantagem para Lula, o que não se confirmou. Quem trata desse assunto absurdo é Rodrigo Constantino, na sua participação especial no Bradock de hoje. Fala aí, Consta. Olá, turma. O julgamento do suposto golpe não começou muito bom para Alexandre de Moraes. Ele, segundo a imprensa, deu bronca no general, né, dizendo que ou mentiu na Polícia Federal ou mente ali, ou seja, chantageou, tentou intimidar, ameaçou. Ele não gostou de algumas respostas e no meu tribunal não pode ter esse circo, né, porque ele transformou o país todo num circo. Mas olha como é que a velha imprensa lidou com esse depoimento. Chamada do Globo. Ao STF, ex-chefe do Exército confirma minuta golpista. Aí você lê essa manchete e você fala, pronto. Então ele confessou que tinha um golpe, Bolsonaro participou e por aí vai. Quando você começa a ler o corpo da matéria, logo no primeiro parágrafo, diz que foi apresentada a ele uma minuta que previa a decretação de GLO, estado de sítio ou de defesa, e que ficou conhecida como minuta golpista. Ficou conhecida por quem, cara pálida? Pelo próprio Globo, pelo STF, pelo Lula, só se for, né? Vamos falar o óbvio aqui uma vez mais. O presidente da República discutir com o alto comando das Forças Armadas soluções para um evidente problema que o Brasil enfrentava. A desconfiança de que a eleição não era limpa, a falta de transparência, a perseguição à direita, a censura e por aí vai. O próprio Barroso, vamos lembrar, se vangloriou de ter derrotado o bolsonarismo, ou seja, uma disputa que não tinha nada de limpa, de justa. Nesse ambiente, o presidente discutia a possibilidade, dentro das 4 linhas da Constituição, de como interpretar um artigo constitucional, como o 142, por exemplo. Isso não é golpe. Não houve mobilização de tropas, não houve o general Freire Gomes ameaçando prender o Bolsonaro, isso tudo foi negado, e isso tudo coloca por água abaixo a narrativa daqueles que deram um verdadeiro golpe na nossa democracia para recolocar o ladrão na cena do crime, como diria o próprio vice. Esse consórcio PT-STF, eles perderam o pudor. Eles estão avançando porque eles querem perseguir a direita, eles querem prender Bolsonaro, já prenderam militares generais da reserva, né? Eles estão dobrando a aposta a cada dia, porque eles não têm mais nada a perder. A exceção, talvez, de quando vier uma sanção dos Estados Unidos, que aí começa a afetar a vida deles para valer. Mas no Brasil, eles estão tão seguros da consolidação do golpe que eles deram, que eles estão partindo para cima de todo mundo. Veja que até a Bia Kicis, segundo a turma da Prerrogativas, aquela patota petista que finge que é advogado, foi acionar a PGR, porque a Bia Kicis fez acusações contra o ministro Alexandre de Moraes, de que ele manipulou provas e por aí vai, o que seria gravíssimo e foge à liberdade de expressão, até mesmo para quem tem imunidade parlamentar. Estão perseguindo um a um. Ou alguém acha que a punição de 10 anos para Carla Zambelli é justa para quem apenas puxou uma arma depois de ser confrontada e agredida por um sujeito descontrolado. Então, é óbvio o que está acontecendo com o Brasil. Mas, de novo, me espanta alguns acharem que, pelo fato das defesas estarem apresentando argumentos robustos, confrontando a narrativa oficial e derrubando a denúncia absolutamente fictícia da própria PGR, que isso vai surtir efeito e vai ter que inocentar o Bolsonaro. Gente, nós não estamos mais no campo do Estado de Direito, nós estamos no estado de exceção. Em estado de exceção, inventa-se crime de opinião, prende-se desafetos e inventa depois o pretexto e por aí vai. Não dá para fingir que no Brasil existe segurança jurídica. O próprio Barroso afirma que existe, o que é a prova definitiva, na minha opinião, de que ele sabe, e todos nós sabemos, que o Estado de Direito foi jogado na lata do lixo. Todo cuidado é pouco, o Brasil precisa se mobilizar contra esses que estão promovendo um julgamento espetáculo, um show trial, como diriam os soviéticos. É para inglês ver e é para punir o bolsonarismo, porque eles, afinal de contas, derrotaram o bolsonarismo e precisam fazê-lo uma vez mais, até porque o ladrão que eles recolocaram na cena do crime não para de cometer gafes, destruir a economia e agora concedeu até honraria cultural para Janja. Sem falar do escândalo do INSS, né, que está na boca do povo. Então, se depender de uma eleição transparente e limpa, o consórcio PT-STF sabe que perde a eleição. Por isso mesmo, eles vão triplicar
a aposta para garantir que isso não aconteça, porque eles não vão largar a rapadura, não vão largar o osso. Nunca se viu uma ditadura recuar por vontade própria. Rodrigo Constantino, o negócio não está fácil não, mas a tese do golpe está caindo, está desabando. O general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, afirmou que Bolsonaro concordou quando ouviu que o Exército não interviria no resultado das eleições de 2022. Palavras do general: não iríamos participar de assunto que extrapolasse nossa competência constitucional, foi o que declarou o general em depoimento ao STF. Freire Gomes negou que reuniões com Bolsonaro fossem golpistas e desmentiu ter dado ordem de prisão ao então presidente. O general confirmou a existência de documentos sobre GLO, Garantia da Lei e da Ordem, Estado de Defesa ou de Sítio, mas disse que foi apresentado apenas como informação. Alexandre de Moraes reagiu com irritação e ameaçou o general por mudança de depoimento apresentado na Polícia Federal. Rose Rocha: tese do golpe está indo por água abaixo, mas parece que há uma convicção de que pode haver aí a punição para o Bolsonaro e demais indiciados. A Rose caiu, eu vou chamar agora o Gustavo Rocha, para fazer essa análise, que é o fato absurdo. De novo, a tese do golpe não está se sustentando mais. Exatamente, Serrão. Ela nunca se sustentou, na verdade, né? E a gente chega num ponto, assim, que eu tento buscar adjetivos, né? Porque é uma loucura, é uma coisa meio esquizofrênica. Já foi explicado, já foi relatado, já foi desenhado. Tá todo mundo... Eles, obviamente, sabem disso, né? Mas eles insistem por quê? Porque isso é o que sustenta. Isso sustenta, a tese do golpe sustenta todo o regime. A partir do momento que a tese do golpe não existe mais, o regime simplesmente deixa de existir ou deixa de ter a sua sustentação. Porque é isso. Se a gente pegar desde o início, e não por acaso, foi na primeira semana do governo, até hoje a gente está nessa disputa. Olha, tá aqui, a gente está mostrando que não foi, não, mas tá aqui, eu quero que seja. Porque é isso, né? Tem a vontade do ministro Alexandre de Moraes, que representa, né, o consórcio, dizendo, não, mas eu quero que seja. E ai de vocês que digam aquilo que eu não quero ouvir. Então, assim, eu sempre faço essa menção, ele lembra cada vez mais, né, o Roland Freisler, que era o presidente do Tribunal do Povo na Alemanha nazista, que era assim, os julgamentos eram do jeito que ele queria. E detalhe, a condenação já era antecipada antes de haver o julgamento, mas ele tinha que fazer aquele teatro para justificar a condenação que já havia sido colocada de antemão. Então é isso que a gente está vendo. Só que os fatos, sempre eles, né, insistem em desmentir as narrativas, insistem em desmentir as ficções. Então a gente tem agora um general, que é um cara respeitado dentro da força, dizendo, olha, não aconteceu isso que vocês estão dizendo. E aí ele diz, então tu mentiu antes ou mentiu agora? Disse, não, simplesmente não aconteceu, nunca disse que aconteceu. E a gente tem, de outro lado, generais respeitabilíssimos, como, por exemplo, o general Braga Neto, que está preso há muito e muito tempo, sem motivo nenhum, o que é um absurdo, um cara extremamente respeitado dentro da força, tem uma história um histórico de serviços prestados da nação, o general Fernandes e tantos outros que estão presos injustamente, e a gente vê hoje, por outro lado, o atual comando do Exército assistir a tudo isso de maneira passiva. Isso é chocante, de novo, fica difícil até achar adjetivos para isso que a gente está vivendo, mas cada vez mais, cada dia mais, a tese do golpe, ela se torna insustentável. O efeito melancia não está pegando bem, a tropa não está satisfeita com o que está acontecendo, mas vida que serve, porque o general Freire Gomes também não confirmou a presença de Felipe Martins na alegada reunião golpista de 7 de dezembro de 2022. Houve um assessor que ele não conhecia, foi o que ele declarou durante o depoimento no STF, contradizendo a versão da acusação. Não era Felipe Martins que estava lá. O procurador-geral Paulo Gonet insistiu que Martins esteve no encontro e teria apresentado a chamada minuta do golpe aos comandantes. O ex-comandante do Exército afirmou que o documento apresentado foi apenas uma informação e que o assessor, que ele disse não se lembrar quem era, foi apenas uma informação, apenas um documento, e entregou e se retirou. E não foi Felipe Martins. Mas o caso dele está repleto de contradições, porque ele ficou 6 meses preso, acusado de ir aos Estados Unidos com Bolsonaro, mas os documentos provam que ele não saiu do estado do Paraná.
Comprovantes de Uber, passagens aéreas e até o governo americano confirmaram que Martins não entrou nos Estados Unidos na data alegada pela Polícia Federal. Num caso como esse, André Marcília, de mentira explícita da acusação, como é que fica essa acusação? Vai ter que chamar o Roland Freisler lá na Alemanha, ressuscitá-lo para que ele possa manter a seriedade do processo e confirmar a condenação? Será que vamos ter que arrumar aí um sistema espírita para realizar esse processo de condenação? Olha, Serrão, os alemães já estão dentro da corte, não precisa chamar ninguém. A gente já tem todo o circo, inclusive armado, né? Só falta a gente assumir quem é o palhaço dessa história, porque eu estou em dúvida se são eles, ou se somos nós, ou se somos todos. Veja, a gente precisa entender que nós estamos diante realmente de um processo muito semelhante ao que ocorreu em processos na Alemanha, nos processos de Moscou e tantos outros que nós vimos por aí, porque nós não temos nada além do que atos secretos acontecendo. Nós falamos agora há pouco disso, no caso Clesão, a gente está chamando isso de sigilo, mas é necessário a gente diferenciar que sigilo é um instrumento processual legítimo. Tem processo que é sigiloso, a gente está falando aqui de ato secreto. Por quê? Porque o sigilo não pode nunca atingir a parte ou o advogado, não existe isso. Um processo que a família não tem acesso, que o advogado não tem acesso, ele não é sigiloso, ele é secreto. E atos secretos nos remetem a tudo isso que a gente está falando aqui. Moscou, a Coreia do Norte, Cuba, China, o que vocês quiserem. Tire a fauna toda e vocês vão encontrar isso pela frente. A mesma coisa em relação a essa questão do Paulo Figueiredo. Enfim, ele não vai ter defesa, então a Defensoria Pública se recusa ou, enfim, não consegue falar com ele e vai seguir sem ninguém o defender. Isso também é muito típico dos regimes totalitários que nós tivemos por aí. O ministro Moraes constrangendo, uma coisa é alertar a testemunha de que ela não pode mentir durante o julgamento, outra coisa é constrangê-la, tentar torcer ou arrancar a força e precisar a verdade que ele deseja ouvir. Isso é um absurdo. Se você não escuta aquilo que você acha que deve ser dito, você descarta a testemunha e julga o caso. Segue em frente. A PGR é que tem que fazer então o melhor trabalho e trazer uma testemunha que seja convincente. Se ela não for convincente, descarta a testemunha, mas você não pode constrangê-la e arrancar à força a verdade que você quer ouvir. É tudo isso muito constrangedor, e esse caso do Felipe Martins especificamente, porque foi dito na audiência que o Freire disse que não o conhecia, e lá atrás, durante os inquéritos, o que ele disse foi que possivelmente o Felipe Martins estaria ali. Então, em momento algum, essa testemunha disse que o Felipe Martins estava envolvido nisso. E a pergunta que fica é, o que o Felipe Martins está fazendo, mais uma vez, num processo em que ele não deveria estar, e que não sabe por que está, e que ninguém sabe por que está, e que tudo só existe dentro da cabeça dos ministros e sob total sigilo. Mas que ele ficou preso, isso aí ele tem certeza absoluta e todo mundo também. E a defesa de Felipe Martins protocolou uma petição no Supremo alertando para o grave risco de violação ao contraditório e a ampla defesa dele no processo do suposto golpe. Os advogados questionam o modelo de fatiamento da denúncia que permite oitivas e produção de provas sem participação dos demais acusados. O depoimento do general Freire Gomes, marcado por expressões de dúvida, como possivelmente estava presente, foi apresentado como certeza pela PGR, como lembrou agora o André Marcília. A defesa de Felipe Martins está solicitando proibição de que testemunhas ou o Ministério Público abordem fatos relacionados a Felipe Martins durante a instrução do Núcleo 1, sob pena de nulidade. Agora, Fabiana Barroso, será que essa possibilidade de nulidade, que parece bastante concreta, tem chance, alguma chance de ser acatada nesse clima atual em que esse processo está sendo tocado? Boa pergunta, não é, Serrão? Juridicamente, como você falou, sem dúvida alguma. Nós estamos aí com algo bem grave em relação à defesa do Felipe Martins, mas o que ele está apontando está acontecendo com todos. Como é que as pessoas explicam e normatizam e normalizam um processo onde você tem a divisão dos núcleos aí de um lado, você já tem a oitiva de testemunhas e que confunde com o recebimento da denúncia que também estava sendo julgado hoje. Inclusive nas redes sociais foi um erro bem comum, falar, mas espera aí, não pode ser filmado, como é que o advogado, né, do coronel fez aquela sustentação oral maravilhosa que nós assistimos pela TV Justiça, que realmente faz parte de tudo do mesmo processo.
uma parte do processo oitiva de testemunha e outra parte do... Não tem cabimento, gente, porque é tudo o mesmo ato. Faz parte, né? Faz ou não faz? Então, e sem dizer que em relação ao Felipe Martins, o possivelmente sempre foi tratado como dúvida, né? A gente vai ter que desenhar agora, a gente já desenhou o que significa o quaisquer, né, do artigo 53, e agora o possivelmente, principalmente na boca de um general, quando ele está dando depoimento, porque ele tem essa educação, ele tem esse cientificismo, ele tem esse preciosismo com a língua portuguesa. Então, possivelmente, não é um sim, não é sim, exatamente, né? Ser, certamente, não. Possivelmente é algo muito mais para negativa do que, né, para algo positivo. E só isso levou o Felipe Martins não somente à prisão. Vamos falar dos fatos, né, Serrão? Bem rapidamente, mas ele foi ameaçado. O que ele sofreu na prisão, mas por muito pouquinho, né? Ele não foi morto ou, né, morte morrida ou morte matada, porque ele também tem um problema de saúde e não deixavam ele receber água, que ele tem que receber água mineral. Então, para o pessoal entender como é o drama, por onde se olha nesses processos, você vai encontrar um drama pessoal, um drama de uma família e uma coisinha chamada abuso de autoridade, que ela não está lá por acaso. A abuso de autoridade está na lei simplesmente para que não haja isso que a gente está assistindo, né? Se servisse também para juízes, não somente para policiais, quem sabe teria um pouco mais zelo com o processo, né, com a defesa, mas infelizmente, Serrão, a quem iremos recorrer? Essa frase ficou batida até. E no Braddock Show vamos a mais um caso daqueles surreais. A Procuradoria-Geral da República defendeu uma punição disciplinar contra um policial federal que forjou áudios sobre uma suposta trama para matar Alexandre de Moraes. E mais uma, hein? A subprocuradora Cláudia Sampaio afirmou que provas forjadas não contaminam o processo, mesmo sendo fraudulentas. Mas os áudios foram revelados pela própria Polícia Federal, mostrando o agente Vladimir Soares dizendo que poderia prender ministros do STF e matar meio mundo. A defesa de Soares havia pedido adiamento do julgamento para complementar argumentos após o surgimento desses áudios. Moraes negou o pedido e afirmou que provas fabricadas não farão parte de seu voto, mas poderão ser analisadas depois. O STF julga se torna réus 11 militares e um policial federal acusados de integrar o núcleo operacional da suposta trama golpista e acabou decidindo que 10 serão indiciados e 2 militares, por absoluta falta de prova, acabaram ficando de fora dessa história. Então a coisa tá feia. Rose Rocha tem aí prova que não existe, depoimento falseado, áudio de mentira, que agora não vai ser usado, mas depois pode ser, né? É isso? Que doideira. Serrão, eu tô pensando aqui, gente, é assustador, né? A gente está aqui há um tempão falando da nossa Suprema Corte e quantas arbitrariedades aí, tá a Fabi para falar para a gente, quanta coisa errada que a gente está escutando. E agora da Polícia Federal, isso é muito grave. Eles estão perseguindo e querem prender os militares, são pessoas de bem, pessoas que serviram o país. E com base em provas que foram fabricadas, a gente está falando aqui de um policial federal, gente, que criou uma mentira para incriminar inocentes. Olha que ponto chega a nossa justiça, né? A nossa área de justiça brasileira. E a PGR, e pior, a PGR vem com a conversa de que não contamina, e o ministro Alexandre de Moraes diz que não vai usar a prova, mas que ela pode ser analisada depois ainda. A fabricação de provas em qualquer processo judicial, em especial de tamanha importância política, que tem essa prova, que é esse caso, e que envolve a liberdade de indivíduos, representa uma subversão radical do devido processo legal e dos pilares da justiça. E está claro, né, que eles querem condenar gente inocente a qualquer custo, mesmo que tenham que fabricar áudios e ignorar a verdade. Eu queria saber, assim, no meio de tudo que a gente ouviu hoje, o que a nossa Suprema Corte vai fazer com tanta verdade, né? Eles devem estar bem incomodados. Mas a realidade é que a justiça brasileira virou um boteco.
E a coisa ainda pode ficar pior, porque o procurador-geral Paulo Gonet pediu ao ministro Alexandre de Moraes que mantenha o general Braga Neto preso preventivamente. Ex-ministro da Defesa está detido há 140 dias em uma sala adaptada na 1ª Divisão do Exército, no Rio de Janeiro. O procurador-geral alega que há risco concreto de Braga Neto atrapalhar o andamento do processo na suposta trama golpista. Gonet afirma que o general teve papel proeminente na articulação, incitando militares e buscando apoio à permanência de Bolsonaro no poder. O documento acusa Braga Neto de ter tentado acessar informações sigilosas da delação de Mauro Cid. Caso Moraes negue o pedido de liberdade, a defesa ainda poderá recorrer à 1ª turma do STF. Mas esse recurso aí, né, André Marcília, de nada, com certeza, adiantará, né? De nada adiantará, e a gente precisa entender que a gente está à volta aqui realmente com um ambiente que é totalmente ilegal. É curioso, né, Serrão, como esse processo todo ele começa a mostrar-se cada vez mais, quanto mais ele passa, mais absurdo ele fica. Essa questão do que estava se comentando agora há pouco do áudio, né, eu acho que é o maior exemplo disso. Quer dizer, é o óbvio, é o básico no processo penal, é a tal da teoria da árvore envenenada. Se você tem, portanto, uma prova que ela é falsa, se você tem uma prova que ela é descoberta ou reveladamente, enfim, obtida de forma ilícita, bom, ela contamina todas as outras, porque é como uma doença, é como um câncer, uma célula, ela não está isolada da outra. Então, quando você coloca esse áudio dentro do processo, claro, aquilo contamina todas as demais provas, aquilo contamina quem ouve, aquilo contamina quem acusa, aquilo contamina o processo inteiro. É óbvio que você não consegue simplesmente arrancar aquele áudio e falar assim, vamos desver, vamos desouvir e vamos fingir que isso aqui não aconteceu. Aliás, pior, vamos ver depois, sabe-se lá o que vão fazer com esse áudio falso. E o que se quer de uma polícia federal que é capaz de colocar isso no meio dessa história toda? Qual é o objetivo que se pretende com isso? Então, Serrão, a gente não tem muito o que esperar. A PGR, ela não tem o que fazer, porque a PGR sabe muito bem que construiu uma peça ficcional. A diferença entre o que fez o Gonet e o que fazem os roteiristas da Netflix é nenhuma. Eu, inclusive, já disse aqui e repito, o Gonet deve ser o próximo indicado para a Academia Brasileira de Letras. Vai fazer companhia lá para Miriam Leitão, porque ele tem uma imaginação incrível e deve aproveitar isso para o bem e não para ficar perturbando a vida jurídica das pessoas. Não tem provas, as narrativas não são coladas por provas e nós estamos diante de um absurdo. Agora, um absurdo que vai deixar traços, marcas terríveis no nosso direito. Mas se você pensa que o direito brasileiro tem absurdos, se liga nessa agora. Familiares de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Cássio Nunes Marques estão atuando em 2 lados de uma disputa que envolve o caso bilionário de uma cervejaria, de um processo que tramita no STJ. Pelo menos 10 parentes de ministros do Judiciário estão trabalhando como advogados em disputa bilionária envolvendo o grupo Petrópolis. Familiares de Gilmar Mendes atuam nos 2 lados do processo. Filha e primos defendem o dono da cervejaria Itaipava, enquanto esposa e enteada representam os adversários. Viviane Barsi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, e Karine Nunes Marques, irmã de Cássio, também atuam como advogadas do grupo Petrópolis. Valesca Zanin Martins, esposa do ministro Cristiano Zanin, integra a equipe de defesa do lado oposto na disputa judicial. O caso envolve uma briga pelo controle da Incopa, empresa de soja com dívidas de 3,3 bilhões de reais e já tramita no Superior Tribunal de Justiça. Se a disputa chegar ao Supremo, pode haver enxurrada de impedimentos de ministros, já que não podem julgar os processos em que parentes atuam. Mas se todos os familiares estiverem ali, então tudo vira uma grande família e vai acabar tudo podendo. Não é isso, Gustavo Lopes? Mas olha, Serrão, depois os professores aí me corrijam, né? Mas me parece que em 2023 o STF até mudou o entendimento. Eles têm lá, mudaram o regimento para dizer que parentes não têm nenhum problema, não tem conflito de interesses e, inclusive, já existem casos bilionários, né, em que esposas de determinados ministros levaram
comissões milionárias, né? Milionárias, que eu digo assim, algumas Mega Sena acumuladas por terem vencido um processo julgado por um parente. Ou seja, isso para mim é o coroamento de tudo que a gente veio falando ao longo do programa. O que virou a Suprema Corte. O que virou a Suprema Corte brasileira. Ou seja, há uma disputa, não é por justiça, não é por política, é uma disputa por dinheiro. O fim dessa história é o dinheiro. O poder para eles é só um meio para chegar ao dinheiro. E é muito dinheiro, Serrão. A gente está falando de bilhões e bilhões. A gente teve algum tempo atrás aí o anulamento, né, da multa da JBS de 10 bilhões de reais. A comissão para essa, né, para a banca que julgou, que venceu essa ação, foi 500 milhões de reais. E havia, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas havia parentes ali de ministros envolvidos, como a gente está vendo agora no caso da CBF, como a gente está vendo agora nesse caso que a gente está comentando. Então, assim, é surpreendente. E não por acaso, né, eles mudaram esse entendimento, que era óbvio, né, de parentes não poderem atuar em causas julgadas por, né, um ministro que está lá dentro da corte, seja marido, pai, irmão, que seja. Mas agora eles mudaram, senão, isso aí também não é assim, não vamos ser tão radical, né? E que tem a minha mulher, não tem nada com isso. Minha mulher é minha mulher, aqui a coisa é separada, eu sou o juiz. Esse é o Brasil, infelizmente, essa é a Suprema Corte. Mas é triste ver isso, porque, ao fim e ao cabo, a razão de ser desses caras é o dinheiro. E nesse caso aí da Itaipava, tudo parece uma grande família, tá todo mundo ali, não tem um que não esteja dentro da história, impressionante. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias no YouTube. Clique aqui e se inscreva.